Antigo Testamento, capítulo 5 de 2 Reis. Pode ficar sentado como vocês estão. Se que achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, 2 Reis 5, de 1 a 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e lhes darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cure desta lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém que eu cure da lepra. Veja como eles procuram um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou mensageiro para dizer: vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Versículo 13, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Deus abençoe a sua palavra lida, amém? Pode fechar os olhos? Pai, nós estamos diante do Senhor e diante da tua palavra.
Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. E quando ouvirmos a tua voz, jamais venhamos a endurecer o nosso coração. Mas que a tua palavra aqui tenha uma direção para a nossa vida, tenha uma direção certa nesta noite. Encontre ouvidos abertos, coração aberto para ouvir. E pedimos que o teu Espírito te dê compreensão da tua palavra nesta noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaria de falar sobre o milagre do seu Jordão. O milagre do seu Jordão. Esse texto aqui convida a cada um de nós a mergulhar naquilo que a palavra do Senhor revela a nós nesta noite. Esse texto aqui é uma narrativa extraordinária que revela verdades eternas sobre o caráter de Deus e a nossa natureza humana. Essa história de Naamã, talvez conhecida por muitas pessoas, é um espelho que reflete, que mostra, nos faz ver a nossa realidade espiritual. E esse texto vai revelar através da pessoa de Naamã, mostrando que muitas das vezes o nosso orgulho, um orgulho religioso, uma autossuficiência, talvez preconceitos, pode nos afastar da graça de Deus, do favor de Deus, do favor divino. O texto que nós lemos aqui fala de Naamã, um general sírio, um homem de prestígio, poder, de várias conquistas militares. E a Bíblia, as Escrituras nos diz que ele era grande e muito respeitado na onde ele vivia. Por que ele era muito respeitado? Porque ele era muito grande. O texto sagrado vai dizer porque Deus mesmo lhe havia dado vitória. Havia ação de Deus sobre a vida dele. Mas há uma conjunção aqui que nos desafia no texto. Ele era tão respeitoso, tão grande, porém ele era leproso. Havia uma enfermidade na vida dele. Apesar de todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua posição, jamais haveria condição de resolver a sua questão de enfermidade, de curá-lo. Com toda a sua influência, com todo o seu poderio, essa doença o condenava e levava ele lentamente à morte. E quando nós falamos na Bíblia a respeito de lepra, a lepra não era apenas uma enfermidade física, lepra também era uma sentença de morte, não somente social, mas também espiritual. A lepra isolava, a lepra desfigurava, a lepra destruía as pessoas. E aqui esta primeira grande verdade do texto: não importa quão alto a pessoa suba, qual alto é a sua posição, qual alto é o seu poder, qual alto é a sua fiança, qual alto é o seu respeito, qual alto é o seu poderio. Há males, há enfermidades
que dinheiro nem influência pode comprar, pode solucionar, pode sarar, independente das suas conquistas humanas. Então, querido, a gente olha o texto, a partir do versículo 2 e 4, a gente vê uma narrativa surpreendente. A gente vê uma providência divina em lugares improváveis. Ou seja, entra em cena nesta narrativa uma menina israelita que fora sequestrada para viver junto com a família de Naamã, capturada. E essa menina, sem nome, sem identidade, ela torna-se um instrumento de Deus na vida de Naamã. Ela não tinha nome, não tinha posição, não tinha poder. Era uma menina simples, escondida dentro de uma casa, servindo a esposa de Naamã. E quando ela toma conhecimento do estado do seu senhor, ela se dirige: se o meu senhor soubesse que eu conheço um profeta, se ele for esse profeta, certamente o meu senhor será curado. Pessoas simples, improváveis, em lugares improváveis. Queridos, observe a soberania de Deus operando nos bastidores da história. O que significa isso, querido? Há situações na nossa vida que a gente não consegue ver, e às vezes Deus tem colocado pessoas simples que você nem nota, que você nem observa, que não tem destaque nenhum, que fica no oculto, mas Deus usando pessoas para mudar histórias, mudar sua história, mudar a história de mundo, como aconteceu com Naamã. Ou seja, aquilo que parecia tragédia para esta menina capturada, torna-se agora, num lugar totalmente impróprio, canal da graça divina. Deus coloca essa jovem escrava exatamente onde ela precisava estar para que o propósito de Deus se cumprisse. Quero abrir um parênteses aqui, querido. Você precisa saber aonde você está. E onde você está hoje, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na vizinhança, seja em qualquer lugar aonde Deus te levar ou te colocar, entenda uma coisa: você precisa entender de que Deus pode estar colocando a sua vida, usando a sua vida com um propósito, para alcançar outros, para gerar bênção, para gerar cura, para gerar salvação. Às vezes a gente pensa que a gente parece estar largado. Nós estamos sob o olhar de Deus. Nós estamos debaixo de um propósito de Deus. Sua vida está debaixo de um propósito. E que você precisa olhar para essa menina e se colocar no lugar onde Deus tem me colocado. Será que eu estou aqui para cumprir um propósito de Deus? Pensa nisso, querido. A nossa vida tem uma visão espiritual, nós temos propósito para que seja cumprido da parte de Deus. E essa menina nos ensina aqui algo fundamental. Você não precisa ter fama, você não precisa ser destacada, você não precisa ser pessoas que seja notada. Não, apenas entender o que Deus
quer fazer na nossa vida. Simplesmente, querido, você não precisa ter holofotes, destaque, influência, apenas entender que você, aonde Deus te colocar, você pode ser usado por Ele. Você precisa estar, não precisa estar num púlpito aqui como o pastor está. Você não precisa estar tendo reconhecimento. O que você precisa é ter uma palavra de fé no momento certo, no lugar certo. O que aconteceu com essa menina? Essa menina estava no lugar certo, no momento certo. Ela despertou uma palavra de fé naquela casa, naquela família. Onde Deus tem te levado, querido? Que casa onde você está, que lugar onde você está, pode ser uma oportunidade para você levantar uma palavra de fé, para que alguém se converta a Jesus, conheça o Deus que você serve. Isso que o texto me mostra aqui. E quantas vezes nós deixamos de testemunhar, porque achamos que a nossa posição é insignificante. Ninguém está me notando. E o texto vai dizer aqui que essa menina, sem nome e sem história, mudou a história de um general e da sua família, porque ela revelou o Deus de Israel naquela casa, naquela família. Pensa direitinho, querido. Aonde você está, em que lugar que você está. Mas a narrativa continua. Quando ela anuncia, Naamã se interessa. Ele vai à casa de Eliseu, com a sua comitiva, com os seus cavalos, com os seus carros, com a sua pompa de general. E o texto vai dizer que Naamã, ele esperava uma recepção à altura da sua grandeza, à altura do seu poder, da sua posição. O que o profeta faz? Nem sai de casa, manda um servo, manda dar um recado para ele. E quando ele recebe aquele recado, ele fica indignado. Eu estou me sentindo menosprezado. Eu sou um homem de autoridade, eu sou um homem de poder, como eu posso ser tratado dessa forma? É o que o texto vai dizer aqui. Aí Naamã se ira com aquele gesto do profeta. E o mensageiro do profeta apenas manda um recado para ele: vá ao Rio Jordão, lave-se 7 vezes, e a sua carne será restaurada, e você ficará purificado. Esse foi o recado do profeta, através de um mensageiro. Mas o texto diz que ele se irou, ficou furioso. Por quê? Naamã não entendeu, não atendeu às expectativas religiosas. Ele esperava espetáculo, esperava um movimento onde era chamar a atenção de todos. Ele esperava um ritual de rei, ele esperava algo que viesse promover a sua grandeza, o seu destaque. E aí o texto vai dizer que ele pensou: eu imaginava que ele sairia, profeta, ficaria de pé diante de mim, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a sua mão, levantava a mão sobre a minha vida, tocasse nas minhas enfermidades, e eu ficaria curado. Essa era a expectativa de Naamã. Mas aqui está um dos maiores obstáculos da ação graciosa de Deus. As nossas expectativas religiosas.
que é isso, querido? É a gente querer que Deus haja do nosso jeito. O texto está dizendo aqui que Naamã fala assim: eu quero que Deus age da forma que eu quero. Eu quero pompa, eu quero escolher, eu tenho autoridade, eu tenho poder. Isso chama-se orgulho. Ele vai dizer aqui que Naamã, ele propõe alternativas. Olha, eu não quero desse jeito. Por quê? Por que que tem que ser no Rio Jordão? Em Damasco tem muitos rios muito mais limpos. Tem Fabã, tem um texto aqui, Farpá, são melhores do que todos os rios de Israel. Por que que eu tenho que ir para o Rio Jordão? Orgulho. O que Naamã está ensinando para mim e para você? Naamã queria negociar com Deus. E muitas das vezes a gente quer negociar com Deus, para que Deus venha agir da nossa forma, da nossa maneira, da maneira que eu penso, da maneira que eu quero, nas condições que eu proponho. Irmãos, quantas das vezes nós perdemos a bênção de Deus, porque não permitimos que Ele venha agir da forma como que Ele quer fazer, mas com que a forma como a gente precisa e deseja fazer. É o que Naamã está mostrando assim. Para você que está aqui, entrou aqui nesta noite, talvez, quantas vezes você rejeitou a salvação, porque ela vem de forma tão simples. Talvez, quantas vezes você rejeitou a ação de Deus, porque você exige méritos, porque você exige que Ele pode fazer algo muito maior. Mas Deus diz apenas uma palavra tão simples: lave-se, será purificado. Simples. Por que isso, querido? Querido, a salvação, a ação de Deus sempre será algo simples. Não é para trazer movimento extraordinário, não. É algo simples. O profeta diz ao servo: lave-se no Jordão, num rio barrento, num rio comum, sem fama, nenhum rio sem glória. Rio Jordão. O milagre acontece no Jordão. O milagre é onde acontece, onde Deus quer agir, no lugar que Ele quer agir, não no lugar que eu decido que Ele haja. E o texto vai dizendo: o homem fica irado, lá eu não vou. Aí os seus servos o confronta com sabedoria. O texto vai dizer, 13, 14: meu pai, meu senhor, se o profeta lhe tivesse mandado fazer alguma coisa difícil, o Senhor não teria feito? O texto vai dizer: quanto mais quando ele diz, lave-se e ficará purificado. Quando a gente vê essa manifestação dos servos, a gente identifica aqui uma ironia da fé. Estamos sempre dispostos a fazer grandes sacrifícios, mas resistimos à simplicidade da obediência. Por que Deus às vezes não faz? Porque não vê no nosso coração ato de obediência. Simples. O que o texto está dizendo, e que eles falaram aqui: olha, o profeta mandou você ir para tal lugar.
Ele poderia pedir coisa muito mais difícil. Ele está pedindo uma coisa tão simples para você, Naamã. Por que você não responde? Por que você não obedece? Ele queria dizer isso. Naamã, por que você não obedece? Por que você não obedece o que o seu Senhor pediu? Você obedece, você faz coisas tão maiores, tão mais sacrificantes. Ele está pedindo algo simples. É o que o texto está dizendo aqui. Se ele te pedisse para você escalar uma montanha, você faria isso, Naamã. Se ele pedisse para você fazer algo muito mais sacrificoso, você faria isso, Naamã. Se ele pedisse para você enfrentar um exército poderoso, você faria isso. Se ele pedisse para você pagar uma fortuna para a libertação de algo, você faria isso, Naamã. Ele está pedindo algo simples. Lava apenas o seu. Lava-se no Jordão. Tão simples. Por que isso ele não queria? Porque feriu o seu orgulho. Eu sou um homem de poder. Eu tenho influência. O que essas pessoas vão dizer? O que essas pessoas vão falar de mim? Eu descer nesse rio sujo? Sem fama, sem glória? O que essas pessoas vão dizer para mim? Orgulho. Orgulho impede a ação da graça de Deus na nossa vida, querido. Isso o texto está dizendo aqui. Mas quando depois dessa palavra dos seus servos, a gente vê aqui que algo acontece. O que algo acontece? Naamã cede. Naamã cede. Naamã desce do seu pedestal. Naamã abre mão do seu orgulho. Naamã tira a sua arrogância. Imagina aquele homem tirando a sua farda, suas estrelas, na frente dos seus oficiais. Talvez nenhum oficial daquele ouviu. E tirando aquela roupa. Ou seja, tirando o seu orgulho. Mostrando quem ele era. Mostrando a sua fraqueza. Aquele homem vai e desce. Desce ao Jordão. Mergulha a sua arrogância no Jordão. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e nada acontece. Certamente que passa na cabeça de Jesus, vamos conjecturar. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou doido? Será que eu perdi a minha maneira de pensar? Se eu estou fazendo algo, nada está acontecendo? O texto vai dizer aqui, ó. A mente dele começa a questionar. Será que se o meu servo foi me enganaram? Será que eu estou fazendo algo certo? Aí na 5ª vez, na 7ª vez, e na 7ª vez, na 7ª vez, a sua carne se tornou como a carne de uma criança, como a pele de uma criança. Ele ficou purificado. Por que 7? Por que Deus exigiu? Por que o profeta exigiu 7 vezes? A Escritura nos informa que 7 representa completude, perfeição. O que Deus queria de Naamã e o que Deus quer de nós? Obediência completa, não obediência parcial. Não existe obediência parcial, existe obediência completa. Sabe o que acontece conosco, querido? Muitas vezes a gente só quer mergulhar 1ª, 2ª, 3ª e às vezes até vai até a 4ª. O que acontece com a gente? A gente desiste, a gente para.
a gente não obedece completamente. O texto está dizendo isso aqui para mim. Queremos servir a Deus dos nossos termos, da nossa maneira, do nosso jeito, da forma que eu acho que deva ser. Mas o Senhor está chamando aqui que a gente precisa servir ao Senhor sem reservas, mantendo a área da nossa vida. E o texto vai nos mostrando como Deus agiu na vida de Naamã. Qual a aplicação prática que a gente pode fazer dessa narrativa aqui, querido? Hoje, muitos aqui ouvem, você que está aqui nos ouvindo aqui, essa história de Naamã é sobre mim e sobre você. A lepra de Naamã, ela é um símbolo do pecado que nos contamina. Como a lepra, o pecado nos desfigura. O pecado nos separa de Deus, como diz a sua palavra. O pecado nos isola de Deus. O pecado nos condena à morte espiritual. É o que o texto diz. E o Naamã, e como Naamã, todos nós temos a nossa lepra. Todos nós. Pode não ser visível, mas ela está no nosso interior. Ela está na nossa vida. Ela está escondida atrás da sua roupa, da sua beleza. Está no nosso interior, está na nossa vida. Ela está lá. O pecado está aí, correndo, se manifestando, escravizando as nossas vidas. Talvez você pode ser uma pessoa respeitada, você pode ser uma pessoa bem-sucedida na vida, você pode ser uma pessoa admirada, mas há pecados não confessados em sua vida. E se há pecados não confessados na sua vida, isso significa que você está espiritualmente leproso. É o que o texto está dizendo aqui. E aqui eu quero dizer não somente essa má notícia para você, que você está espiritualmente leproso, mas existe também uma boa notícia. Existe cura. Existe cura. Há um rio onde você pode lavar-se e ser purificado. Não é o Rio Jordão. Não é o rio que você possa entender. Esse é o rio que pode te lavar, onde você pode se lavar. Muitos estão rejeitando a salvação, sabe por quê? Porque parece simples. Simples demais. Por que simples demais? Porque apenas crê em Jesus. Isso é simples. Talvez você possa assim, mas só crer em Jesus? Ou apenas confessá-lo como Senhor? Ou será que não há algo mais elaborado para que eu possa fazer? Como Naamã queria? Simples. Deus apenas diz: crer
no Senhor Jesus e será o quê? Salvo. Simples. O Evangelho de Cristo Jesus é simples. Ou seja, querido, não há outro rio, não há outro caminho, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo Jesus. Simples. Algo simples. E talvez você esteja aqui nesta noite como Naamã. Por quê? Porque você carrega orgulho da sua religiosidade. Você carrega orgulho das suas obras. Você carrega orgulho que assim, eu não faço mal para ninguém, eu não matei ninguém, eu sou uma pessoa boa. Orgulho, simplesmente orgulho. Eu sou moralmente conhecido na cidade, na minha família, no meu bairro. Sou uma pessoa boa, faço caridade. É assim. Muitas das vezes você está respondendo. Sabe o que significa isso, querido? Deus não se impressiona com os seus rios de Damasco. Aquilo que você é. Aquilo que chama atenção. Aquilo que tem glória. Deus não está impressionado com isso. Simples. Ele apenas aponta a cruz. E ali, ele fala assim, lava-me aqui, e eu serei, e você será purificado. Crê na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, querido, há outros que estão pensando um sinal miraculoso. Será que não tem uma experiência mística para me conhecer a pessoa de Jesus? Talvez você quer ver um profeta fazendo milagre com as suas mãos, fazendo isso, coisas extraordinárias. Não. A salvação vem através de uma fé simples na pessoa de Cristo Jesus. Através da obediência a Ele. Com um coração humilde. Porque Romanos 10, 9 vai dizer, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tanto, querido, concluo a minha palavra. Naamã desceu do Jordão, um general orgulhoso e leproso. Mas ele emergiu um homem humilde e purificado. Não foi as águas que fez aquilo. Não havia poder nas águas. Havia poder na obediência da palavra de Deus. Basta obedecer a palavra. Somente isso. Crer no Senhor Jesus. Não há poder mágico em rituais religiosos. Não há poder mágico na água benta, nas penitências. Não há poder mágico nisso. Há poder sim. O nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Então, nesta noite, querido, venha como está. Leproso, contaminado, desesperado, venha ao Jordão. Venha ao Jordão da graça. Desce ali. E ali você vai receber um milagre. Mergulhe na pessoa de Cristo Jesus. Mergulhe no amor de Cristo. E você será purificado. A sua carne espiritual se tornará como uma criança, nascido de novo, limpo,
restaurado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Se o seu coração, se o Espírito Santo tocou o seu coração, se você reconhece que é um Naamã espiritual aqui nesta noite, bem sucedido por fora, todo mundo vendo quem você é, mas leproso por dentro, faça essa oração comigo agora. Feche seus olhos, onde você estiver. Ora comigo. Essa oração bem sincera mesmo. Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador e que minha lepra espiritual me separa de Ti. Reconheço que não posso me salvar por meus próprios méritos, pelas minhas obras ou por minha religião. Jesus, hoje eu me humilho diante de Ti. Aceito a Tua palavra. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste no terceiro dia. Diante da Tua palavra e diante do que eu ouvi e entendi, quero mergulhar agora no rio da Tua graça. Lava-me com Teu sangue, purifica a minha vida, perdoa-me, salva-me. Reconheço como meu Senhor e Salvador. E a minha vida a partir de hoje seja um testemunho do Teu poder transformador. Eu que ando desgarrado, afastado, um dia servia ao Senhor. Um dia estava na Tua casa, mas um dia desviei. Eu entendo nesta noite, eu preciso reconciliar contigo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Está de pé, queridos? Você fez essa oração aqui, toda a verdade no seu coração, entendeu? O Espírito Santo falou no seu coração. Se você quiser vir aqui, eu convido você para sair do seu lugar. Quero orar pela sua vida. Vem aqui em nome de Jesus. Você que está afastado da casa de Deus, você que veio aqui pela primeira vez, convido você a tomar essa decisão ao lado de Jesus. Você que fez essa oração, quer vir aqui à frente para que eu possa orar pela sua vida, vem aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Vem aqui. Em nome de Jesus. Mergulhe no Jordão. Mergulhe em Cristo. Se aproxime dele. Com fé. Deixa ele fazer o que tem que fazer na sua vida. Alguém? Sai do seu lugar. Em nome de Jesus. Alguém? Em nome de Jesus. Está aqui a Anice. Eu oro por ela, Senhor. Tem conhecido sua vida. O Espírito Santo falou no seu coração e ela vem aqui. E a sua decisão de vir aqui é uma decisão de voltar para Ti. Abrace ela, Senhor. Ela nunca deixou de ser filha. Por mais que tenha se afastado da Tua presença, permanece sendo filha. Peço que o Senhor o abrace. Perdoe os seus pecados. Restaura a sua comunhão com o Senhor. Ora sim, crendo, como igreja, ela possa caminhar de uma forma diferente. Que a obra restauradora possa ocorrer na sua vida através da sua fé. Ora sim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai de pé ainda. Vou dar os diáconos para a nossa ceia.